E antes do culto começar, eu ameacei ele. Eu disse, você vai, na hora da pregação, na hora que eu começar, que você assim, as crianças saem, você sai calado. Para diminuir o meu ego. Vamos abrir João, capítulo 12. Antes de nós iniciarmos, você pode abrir sua Bíblia em João capítulo 12, aliás. Mas eu queria reconhecer os visitantes. Eu sei que hoje tem o Felipe, está ali com a Yara. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus te abençoe. E tem o seu João, que está por aí, lá atrás também. Seja bem-vindo, seu João. Seu João é o pai da Lídia, né, que tocava teclado aqui com a gente. E aí se mudou para Fortaleza, mas o seu João está aqui nos visitando. Irmãos, vamos abrir em João, capítulo 12, dar continuidade ao nosso estudo da palavra do Senhor nesse livro. Finalmente nós estamos chegando aqui no finalmente do livro, né? Você sabe que João, até o capítulo 11, né, ele está narrando a vida do Senhor Jesus, os milagres do Senhor Jesus, os 3 anos de ministério do Senhor Jesus estão do capítulo 1 até o capítulo 11. Do capítulo 12 até o final do livro é só uma semana. É só a Semana Santa, né, que o pessoal chama, só a semana da Paixão de Cristo, aquela semana em que o Senhor está se preparando para a cruz, para carregar a nossa dor, o nosso pecado, para se oferecer como cordeiro e morrer no nosso lugar e, por meio da sua morte e da sua ressurreição, nos oferecer perdão de pecados, libertação e vida eterna. E aí nós chegamos hoje no capítulo 12. Como hoje é um culto de ceia, não vou expor o capítulo todo ou uma porção muito grande, eu vou tentar ficar aqui do versículo 1 até o versículo 11, certo? Então nós vamos ler João, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume de bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vende este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pelo texto lido. Mais uma vez, entendemos que é preciso que o teu Espírito Santo haja aqui no nosso meio, me traga a lembrança, ó Deus, da tua palavra, das verdades contidas nele, me dê sabedoria na hora de expressar a tua vontade, mas é preciso que o teu Espírito Santo também haja no coração dos irmãos. Caso contrário, ao término desse culto, eles terão assistido uma palestra, e não é esse o objetivo. Que o Senhor possa trabalhar em nossos corações por meio da tua palavra, a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu disse, nós estamos aqui no final da vida de Jesus. A última semana é uma semana dramática. Vocês lembram que o último milagre que nós vimos na semana passada foi provavelmente um dos mais extraordinários milagres que Jesus realizou. Não por acaso que João coloca ele aqui no finalzinho do livro. João expressa 7 milagres, né? Ao longo do livro, nós vimos 7 milagres que Jesus realiza. Jesus realizou muitos milagres. João vai dizer no final do livro que se fosse escrito o livro contando tudo que o Senhor Jesus fez, não caberia, não teria livro suficiente para expressar a grandeza do Senhor Jesus. Então ele fez uma escolha. Ele elegeu 7 milagres importantes e o último foi o da semana passada, a ressurreição de Lázaro. Nós vimos o Senhor operando um milagre em que Lázaro, depois de 4 dias morto, o Senhor grita, chama, Lázaro vem, e Lázaro vem. E aquilo gera um burburinho na cidade de Betânia.
A multidão começa a olhar para aquela cena de modo extraordinário. Algumas pessoas creem no Senhor Jesus e outras vão denunciar o Senhor Jesus para os fariseus. Nessa denúncia que eles fazem para os fariseus, então, finalmente, né, depois de tanto embate com o Senhor Jesus, decidem matá-lo. Fazem um plano e dizem, daqui agora não passa. Estava próxima a Páscoa, lá no capítulo 11, versículo 55, diz isso. Os judeus e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Lá procuraram Jesus, estando ele no templo, diziam uns aos outros, que vos parece? Que ele virá à festa? Estavam perguntando, será que ele vai vir? Por que estão perguntando? Porque se ele vier, é agora que a gente vai pegar ele. Então esse era o objetivo. No momento que Jesus viesse, então se prenderia e sacrificaria Jesus. Os principais sacerdotes, os fariseus, tinham dado ordem para que se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Então esse era o plano e, como vocês viram, várias vezes Jesus fugiu. Jesus se escondeu, saiu no meio deles porque não era a hora. Mas agora é a hora. E aí Jesus ele não se esconde mais, mas se coloca de propósito, praticamente de propósito na frente dos fariseus para ser morto. O próximo passo que vai acontecer aqui é a entrada triunfal de Jesus, né? Jesus entra em Jerusalém. Se em vários momentos Jesus se escondeu, agora ele entra no meio da multidão, subindo no jumento e o povo jogando ramos, né, nos seus caminhos e gritando, bendito que vem o nome do Senhor. Ele se coloca de propósito no lugar de morrer, para que então se prove que a vida de Jesus não é um simples martírio, mas é uma entrega deliberada. Jesus se entregou. Não foi alguém que foi lá e tomou a sua vida, mas ele deu a sua vida em nosso lugar. É uma expressão profunda de amor e de controle de toda a situação. É isso que acontece até aqui. Então João apresenta até aqui Jesus como aquela segunda pessoa da Trindade, que é plenamente homem, que é plenamente Deus. O mote do evangelho inteiro, se você acompanhou desde o começo, é esse. Mostrar para nós que esse homem de quem João está escrevendo, trazendo uma biografia, por assim dizer, dele, não é um simples homem. É o Messias prometido. Mas não é só o Messias. Ele é o próprio Deus que se fez carne. O evangelho já começa assim, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Depois João vai enfatizar a ideia de que ele é a luz do mundo. Ele veio para nos tirar das trevas, para que nós saíssemos da escuridão dos nossos pecados e na luz do Senhor pudéssemos receber essa luz e enfim as trevas que havia em nós fossem embora. Mas há um outro assunto que está o tempo todo rodando no Evangelho, que aqui vai ficar mais enfatizado ainda, que é a ideia daqueles que creem e daqueles que não creem. Em todos os embates que Jesus tem, fé e incredulidade estão meio que lado a lado. Ele realiza um milagre de multiplicação de pães, uma multidão crê. Daqui a pouco, essa multidão rejeita o Senhor. Ele começa, João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, os discípulos creem que ele é o Cordeiro de Deus. Os demais fogem. Então, a fé e a incredulidade é um assunto que vai percorrendo o livro todo o tempo. E desde o começo ele está dizendo, se vocês crerem em mim, vocês serão salvos. Se vocês não crerem, vocês já estão condenados. Porque o próprio pecado de vocês os condena. A própria vida errada de vocês condena vocês diante de Deus. Portanto, vocês estão condenados. Mas eu vim para que, se você creia, você não mais morra nos seus delitos e nos seus pecados, mas você tem esperança de vida eterna. Isso vai, mais uma vez, aparecer nesse texto que nós lemos. Amor e ódio, fé e incredulidade são assuntos do livro e nesse texto isso vai ficar mais enfatizado a partir do capítulo 12. João nos apresenta, portanto, que a vida ou a proclamação da palavra do Senhor Jesus sempre nos conduz a dois extremos. Ou nós somos o povo que se aproxima de Cristo por meio da fé, e por meio da fé recebemos o extremo de vida eterna e habitação eterna com Ele, ou nós somos o povo que não crê, que o rejeita, que o abandona e que vamos ao extremo da condenação eterna. Jesus ele vem para dividir a história. Ele não só divide a história antes e depois de Cristo, mas ele divide a história entre crentes e incrédulos, salvos e perdidos, aqueles que amam o Senhor, aqueles que rejeitam o Senhor. Os extremos estão sempre muito presentes na pregação
no testemunho e na vida do Senhor Jesus. E aqui nós vemos um grande extremo. Nós vemos o extremo de uma mulher que se quebra diante do Senhor, derramando o que ela tem de mais precioso aos pés do Salvador. E nós vemos um extremo de um homem que anda com o Senhor durante todo o seu ministério. E apesar de ver os milagres que Jesus realizou, apesar de ver a manifestação de mortos ressuscitarem, paralíticos andarem, cegos verem, ele é incapaz de permanecer com o Senhor até o fim. Judas se coloca nesse texto e no que vai se seguir adiante como o grande exemplo do que é apostasia, como aquele grande símbolo do que é um traidor. Há um comentarista que diz assim: quantas Marias você conhece? Infinitas. Colocamos o nome de Maria à torta e à direita, né? Assim, é Maria. Está gravado na história, não só Maria por causa da mãe do Senhor Jesus, mas Maria por causa dessa mulher. Aí ele faz a pergunta: quantos de vocês têm coragem de colocar o nome do filho de Judas? Porque marcou. Se é verdade que marcou o fato que essa mulher se quebra diante do Senhor, e Jesus diz: toda vida que o evangelho for pregado, você vai ser lembrada. E no outro evangelho, né, quando cita essa passagem, é verdade também que Judas sempre vai ser lembrado como aquele que negou a fé, abandonou o Senhor, traiu o Senhor, amou mais este mundo do que a Deus, como aquele que Jesus olha para ele e chama ele de diabo, como o texto aqui o Senhor chama ele de ladrão, traidor, assassino. É assim que ele é lembrado em todo o texto. São os extremos que Jesus mostra para nos conduzir e nos fazer pensar que esses personagens, de alguma forma, se repetem ao longo da história do Senhor Jesus e na história da igreja. Nós conhecemos muitas pessoas como Maria, que se derramam aos pés do Senhor, se entregam a Ele, não medem esforços, não estão preocupados com o que as pessoas vão pensar. Mas também nós conhecemos muitos Judas, que andaram com o Senhor, que amaram o Senhor, em tese, que professaram fé no Senhor Jesus e em algum momento o abandona, o nega, troca o Senhor por algumas moedas. O texto vai nos lembrar um pouquinho sobre isso. A incredulidade conduz à perdição. A fé amorosa conduz à adoração, à entrega e à vida eterna. É isso que o texto vai nos lembrar. Lázaro ressuscitou, Jesus vai para a casa dele, para a casa de Simão, né? Provavelmente aqui a passagem está acontecendo na casa de Simão. Tem um comentarista, o John MacArthur, que diz assim: veja que cena interessante. Você tem aqui um jantar na casa de Simão, que é um ex-leproso. Na mesa está Lázaro, que é um ex-morto. E na ponta está Jesus. Então, pensa num jantar interessante. Na mesa você tem um morto, que acabou de ressuscitar, e você tem um leproso, que estava pronto a morrer e que Jesus o curou. Na cabeceira está Jesus conduzindo a ceia, sendo servido e adorado por aqueles que lhe amam. Ao redor dele você tem discípulos, e entre os discípulos o traidor. E do lado de fora da casa a multidão esperando para ver o que vai acontecer. Parece que a cena foi montada para a gente ver todo tipo de gente na mesa. Você vê gente que ama Jesus, você vê gente curiosa para saber quem é Jesus, você vê gente que traz Jesus, você vê os melhores amigos do Senhor na mesa. Está todo mundo aqui. É a hora da verdade. E no momento crucial da crucificação. A cena está pronta, todas as pessoas que ouviram falar de Jesus estão aqui diante dele, e agora é o momento da decisão. O que é que você vai fazer diante do Salvador que está à mesa? O que é que nós fazemos com esse Cristo que nos chama a cear com ele? Qual é a nossa posição diante do Senhor? Jesus prova de modo extraordinário no capítulo anterior e provoca, por meio da sua pregação, amor, fidelidade, serviço de Marta, Maria, testemunho de Lázaro, e ao mesmo tempo Jesus provoca ódio dos seus inimigos, hostilidade da multidão e traição de Judas. É o mesmo Cristo, a mesma mensagem, o mesmo evangelho. E o que isso significa para nós? Primeiro, que todos nós, de alguma forma, estamos ouvindo a mesma mensagem. Todos nós temos a mesma Bíblia, todos nós lemos sobre o mesmo Jesus, todos nós
no país que nós estamos, na igreja que nós congregamos, de alguma forma entendemos e ouvimos a mesma mensagem, não há distinção daquilo que foi entregue para cada um de nós. Mas as reações que nós temos a esse evangelho e a esse Cristo, elas podem ser muito diversas e muito diferentes umas das outras. É possível que no meio de nós tenhamos pessoas como Marta. O texto vai mostrar, e que nós vamos já chegar lá, o quanto que essa mulher está disposta a servir. Marta parece uma obsessiva por serviço. Tanto aqui como no texto de Lucas, você vê a mulher correndo de um lado para o outro, servindo o povo e Deus sendo glorificado com o seu serviço. Mas você talvez seja a pessoa que é tocada pelo Senhor e que demonstra amor profundo por Cristo na sua vida. Porque ouviu o Evangelho, e ouvir o Evangelho te levou a amar o Senhor profundamente. Mas talvez você seja como essa multidão, curiosa por Jesus, gosta de ouvir falar, mas tipo assim, Jesus é alguém distante. Nunca se decide sobre ele, nunca toma uma decisão. O interessante da multidão é que a multidão não tem nome, né? Por isso que é fácil você xingar o povo em rede social. É inominal, tipo assim, é distante. Outra coisa é eu, na cara de um cabo mal do que eu, tá xingando ele, mas por internet é ligeiro demais. Parece uma coisa meio que sem rosto. A multidão é isso. É gente que parece que ouve de Jesus, até gosta da mensagem, é legal, vê ele fazendo milagre, parece um grande espetáculo, as luzes de Natal. Mas se render a alguém que morreu por você e dizer assim, não, esse cara pode vir e mexer na minha vida e dizer como eu viver, aí é demais. Mas há um outro grupo, que é aquele grupo que parece que odeia quando alguém fala sobre o Evangelho. O Evangelho desperta ódio, perseguição, ira. O Evangelho desperta em alguns um ódio profundo, que já conduziu nações a perseguir os cristãos, e matarem, e crucificarem, como fizeram com o Salvador. E eu queria que você pensasse um pouquinho sobre quem é você diante do Salvador. Essa é a nossa ideia hoje. É olharmos para esses personagens e você tentar se colocar no lugar de algum deles. Existem alguns que vale a pena imitar. Existem outros que talvez você deva fugir de estar perto dessas pessoas. Primeiro, o personagem que eu queria que você visse, de fato, é Marta, como eu citei agora há pouco. Marta aparece em Lucas capítulo 10, em que Jesus repreende Marta, porque Marta parece dizer assim para Jesus, Jesus, Maria está aí aos teus pés, enquanto eu estou arrumando a casa, fazendo serviço, correndo de um lado para o outro. E Jesus repreende Marta e diz, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Conduz aquela mulher para voltar e pensar sobre as prioridades da vida. Jesus repreende Marta dizendo que a prioridade da sua vida não é arrumar a casa. A prioridade da sua vida não é pensar no que está aqui agora. A melhor parte da sua vida, e é isso que deveria preencher o seu coração, e você não deveria perder essa oportunidade, é de ouvir a verdade e, por meio da verdade, ser conduzida para a vida eterna. Ela escolheu o que há de melhor nessa vida. Aquele texto talvez seja um lembrete para nós, ou para alguns que são extremamente preocupados com as coisas, e que as coisas do Senhor é sempre a última coisa. Ele diz, não, mas o menino tem que comer, depois eu faço isso. A casa tem que estar arrumada, então depois nós vamos para a igreja. Hoje não vai dar para fazer nada para o Senhor, porque tem muita coisa para fazer. Jesus repreende Marta e diz, Marta, baixa a bola e pensa no que de fato importa. Existe algo que Jesus falou no Evangelho de Mateus sobre as prioridades, e ele disse que é importante que nós priorizemos o reino, busquemos a sua justiça, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. Na correria da nossa vida, nós temos uma tendência muito grande a esquecer de priorizarmos estar aos pés do Senhor Jesus. Marta é repreendida em Lucas 10 por isso, mas aqui em Lucas 12, o contexto do serviço é um contexto de elogio. Aqui ela já não está mais sendo repreendida, mas a expressão que aparece aqui sobre a Marta que servia, versículo 2, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa, é a palavra diaconia. Essa é uma palavra elogiada, né? Palavra que se usa hoje para falar dos diáconos na igreja, aqueles que servem à mesa, aqueles que estão no serviço da igreja, que enquanto o mundo considera serviço, servo, uma coisa submissa, menor, desprezível, no reino de Deus, aqueles que servem
são chamados de honrados. Aqueles que servem têm primazia no reino dos céus. E aí eu quero lembrar para você que a fé se manifesta de muitas maneiras. A fé se manifesta na adoração, a fé se manifesta no testemunho de Lázaro, a fé se manifesta na perseverança, mas a fé também se manifesta no serviço. Servir a Deus e servir aos irmãos é uma expressão da nossa fé, que nós não podemos esquecer. Na cultura que nós temos muito moderna, nós temos a ideia de sermos servidos. Nós viemos para uma igreja e queremos que ela esteja limpa, sem perguntar quem foi que fez. Nós olhamos para as coisas e achamos ruim quando o som fica ruim, quando a caixa está chiando, quando o microfone não está prestando, sem ninguém se preocupar e se manifestar de quem é que vai ajeitar, de quem é que vai cuidar. Nós vemos os irmãos padecerem necessidades e ninguém se manifesta para cuidar das necessidades uns dos outros. Eu quero lembrar para todos nós que a nossa fé, dentre as muitas maneiras pelas quais ela se expressa por meio do serviço. O povo de Deus é chamado de servo do Senhor. Nós somos seus servos. Nós somos comprados por Ele para servirmos a Ele. Jesus contou uma parábola em que ele compara o reino dos céus e ele compara os seus filhos como dispenseiros, como aqueles que cuidam da dispensa, como aqueles que receberam dons do Senhor e são chamados pelo Senhor para cuidarem e exercerem esses dons em função do reino de Deus e em função dos irmãos, da igreja, do povo do Senhor, onde quer que você vá, seja aqui, seja fora daqui, de você ser útil para o reino de Deus. A sua fé, dentre as muitas maneiras, se expressa no serviço. Marta nos ensina a servir. E eu acho que tem aquela coisa que você... Essa passagem, eu queria ser qualquer um desses personagens aqui, só não queria ser Judas. Mas eu queria ser qualquer um aqui. Eu daria tudo para ser Marta e estar nesse jantar. Vendo Lázaro, Simão curado, Jesus na mesa, vendo a cena de Maria derramando o bálsamo e chorando aos pés do Senhor. Eu queria ser o cara que levava a bandeja de pão e servia suco para Jesus ou vinho para que ele tomasse. Eu daria tudo para ser essa pessoa. Marta nos lembra disso. Nos ensina que servir ao Senhor é um privilégio que não pode ser negligenciado. Mateus 20 nos diz que se alguém quer ser o principal, que seja o servo. Lucas 22, 27 diz que Jesus se colocou entre nós como aquele que serve. Lucas 12, 37, bem-aventurado aquele servo quando o Senhor vier e o encontrar servindo assim. Atos 20, 19 diz, servi ao Senhor com alegria. O Salmo também fala isso. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, sabei que o Senhor é bom. Gálatas 5,13, por amor sirvam uns aos outros. E por aí vai. A Bíblia está repleta de texto nos lembrando que nós precisamos servir uns aos outros. Se Cristo não está na mesa e eu não posso servir a Ele, a quem eu sirvo? Aos irmãos. E vocês, quando fizerem qualquer uma dessas coisas, a qualquer um desses pequeninos, é a mim que vocês fazem. Foi assim que Jesus ensinou. E é assim que nós temos que fazer. Nós precisamos ser contracultural. Se a cultura nos ensina a sermos servidos, e se a cultura evangélica moderna é uma cultura de eu venho para a igreja como um cliente que senta e recebe, nós precisamos romper com isso. Isso não é igreja. Isso é franquia. Isso é empresa, em que vocês são os clientes, nós formamos aqui uma equipe e essa equipe vai oferecer para você o melhor. E você, como cliente, sempre tem razão. Isso é do diabo. Isso não é evangelho. Evangelho é todo mundo serve todo mundo. Hoje, você vem, alguém canta servindo a igreja com seu louvor. E você serve a igreja com seus dons. E nós vamos crescendo uns aos outros com aquilo que Deus nos deu. Assim que o Senhor pensou na igreja, e nós precisamos caminhar nessa direção. Segundo personagem. O segundo personagem que aparece é Marta. Aliás, desculpa, Maria, né?
o sacrifício de Maria, aqui nesse texto, e eu estou usando a palavra sacrifício porque a ideia aqui é quase que essa expressão de um sacrifício que é oferecido ao Senhor. No nosso texto, versículo 3, diz assim: Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, o texto de Mateus fala que ela pegou um vaso de alabastro, que é uma pedra branca que as pessoas colocavam esse nardo, né? E ela pegou esse negócio que era muito precioso, ungiu os pés do Senhor e enxugou com seus cabelos. O texto de Mateus diz que ela derramou por Jesus todo. Ela ungiu o Senhor da cabeça aos pés, mas enxugou os pés do Senhor Jesus com os cabelos. Então ela vai, enxuga os seus pés com os cabelos e encheu toda a casa com perfume de bálsamo. A cena parece que foi um negócio escandaloso. É escandaloso porque a mulher não soltava o cabelo naquela época. Era vergonhoso. E essa mulher toma uma atitude que é vergonhosa. É vergonhoso porque essa mulher se prostrou diante do Senhor Jesus. É humilhante. É esquisito porque essa mulher pegou um negócio que valia. Judas era bom de cálculo. Eu morro de medo de gente que gosta de dinheiro e é bom de cálculo. Judas, ela fez a conta na hora e disse que isso valia 300 denários. 300 denários é mais ou menos um ano de trabalho. É como se fosse um ano de salário mínimo. Então é mais ou menos aí 300 denários. Essa mulher jogou isso aos pés do Senhor. As pessoas olharam para aquela cena e provavelmente o silêncio reinou por alguns instantes. E o que é que ela nos ensina? Primeiro, esse é um dos melhores símbolos de amor sacrificial por Cristo. Por que é um dos melhores símbolos de amor sacrificial por Cristo? Porque amar a Cristo é um ato fora do comum. Amar a Cristo é um ato que envolve entrega. Amar a Cristo é um ato que envolve largar a vergonha. Amar a Cristo é algo que envolve não medir os custos, no sentido de que não há nada mais valioso do que me quebrar diante dele. Amar a Cristo é irrestrito, é uma entrega total e completa. Amar a Cristo e servi-lo é humilhante, mas é bonito. É fora do padrão, mas é espontâneo. É algo firmado no amor. Amar a Cristo significa você olhar para Cristo e perceber Cristo como mais valioso do que o que você tem de mais valioso nessa vida. E porque Cristo vale mais do que aquilo que você tem de mais valioso, qualquer outra coisa, por mais preciosa que seja, se torna não objeto da sua adoração, mas se torna meio de adorar a Cristo. O vaso de alabastro, o dinheiro que aquilo valia, não tem como dominar o coração daquela mulher, porque aquela mulher encontrou alguma coisa mais valiosa do que um vaso de alabastro cheio de unguento precioso, cheio de nardo puro. Aquela mulher encontrou um valor muito maior no Senhor Jesus. E comparado com esse grande amor, tudo mais perde o valor, tudo mais perde o sentido e tudo passa a ser objeto de adoração. Por isso que essa mulher é um símbolo para nós de como amar, adorar e servir a Jesus Cristo. É um coração que transborda de amor, mas que não fica guardado para si, que se manifesta através de uma atitude prática, de olhar para Jesus e olhar para o que se tem e dizer assim: Jesus é mais precioso do que tudo isso. Jesus é mais precioso do que o meu nome, Jesus é mais precioso do que o meu dinheiro, Jesus é mais precioso do que meus estudos, Jesus é mais precioso do que aquilo que eu tanto valorizo, Jesus é mais precioso do que um ano do meu trabalho. Jesus para mim vale mais do que isso. Jesus é mais precioso do que os pobres. Jesus é mais precioso do que tudo. Eu olho para Ele, eu quero me derramar diante dEle. Eu olho para Ele quando eu venho para adorá-lo, nada mais importa. Ele é tudo. E tudo está à disposição dEle. Mas ao mesmo tempo, essa mulher não somente adora o Senhor, mas ela faz um ato profético. Ela usa esse unguento derramado apontando para aquilo que Jesus vai passar. O óleo que ela usa é usado para fazer o embalsamento, né, daqueles que morriam.
E o que ela está fazendo é lembrando para todos o que vai acontecer. E Jesus diz isso, né? Jesus diz isso. Versículo 7. Deixai-a, que ela guarde isso para o dia que me embalsamarem. Ele lembra o que é que vai acontecer. Aquela mulher aponta para a morte do Senhor Jesus. A vida de alguém que ama a Cristo sempre aponta para a cruz. A vida de alguém que anda com Jesus sempre é um lembrete do impressionante amor de Deus naquela cruz. A pergunta que eu faço para você é: o que é que você está disposto a derramar aos pés do Senhor por amor e por servi-lo? Qual é a coisa valiosa, preciosa no seu coração que você, como Judas, às vezes diz: isso não. Até vá. Servir a mesa? Beleza. Cantar louvores? Tá ótimo. Dizer que ele é bom, santo? Ok. Mas mexer no meu vaso de alabastro, não. Aqui é demais. Isso é meu. Esse é o meu valor. Quebre-se tudo aos pés do Senhor, mas deixe meu vaso de alabastro. Nós temos essas coisas na nossa vida. Às vezes é o nosso nome. Às vezes é a nossa rotina. Às vezes são os nossos filhos que nós endeusamos e que ninguém toque no meu vaso de alabastro. Às vezes é o nosso casamento. O Senhor pode mexer em tudo, mas não toque no meu casamento. O Senhor pode mexer em tudo, mas não toque no meu trabalho, não toque no meu dinheiro, não toque no meu nome, não toque naquilo que eu tanto lutei para conquistar. São anos de esforço, não mexa nisso. Eu sirvo o Senhor até aqui, daqui para lá não. Essa mulher nos ensina que diante de Cristo, nada é mais precioso do que o próprio Cristo que está à nossa frente. É um amor humilhante, é um amor sacrificial, é um amor de entrega, é um amor espontâneo, é uma fé que se revela em adoração, é uma fé que se revela em gratidão, é uma fé que não mede esforços, é uma fé que não segue protocolos, é uma fé que não está preocupada com o que o povo vai pensar. Vamos chamar de doida. Se me verem enxugando os pés do Senhor com os meus cabelos, que chamem de doida, que seja um absurdo, mas Ele é merecedor. Ele é merecedor que eu gaste a minha vida para servi-lo. Ele é merecedor que eu não cresça na carreira, porque eu decidi fazer o que é certo por amor a Jesus. Ele é merecedor de tudo que eu fiz, porque Ele é o meu Salvador, Ele é o digno de adoração. Eu estava morto e Ele reviveu a minha vida. Quero me quebrar, Senhor, aos teus pés, me derramar diante do Senhor, oferecer ao Senhor o meu melhor, oferecer ao Senhor a minha vida, como fez Abraão, disposto a oferecer o seu próprio filho, como fez Davi, disposto a oferecer o seu reino, como fez essa mulher, disposta a oferecer o que ela tinha de mais precioso aos pés do Senhor, como fez aquela viúva, disposta a dar o último centavo que ela tinha. Eu não estou falando de dinheiro. Tem a ver com o seu coração derramado aos pés do Senhor. A vida cristã é uma vida de entrega. A vida cristã é uma vida de oferecer ao Senhor, como gratidão ao que Ele ofereceu por nós, tudo que nós temos e nós somos. Aqui acaba todas as besteiras da nossa vida quando nós pensamos assim. Eu sou dele, meu coração é dele, minha casa é dele, meus filhos são dele, meu casamento é dele. Ele faz o que ele quer na minha vida. Que seja assim com você, que seja assim comigo, que nós aprendamos com essa mulher. Que nós sejamos pessoas que se entregaram a Jesus. Não somente que olham ele de longe, não somente gente que acena para ele, mas gente que foi tomada de amor, de paixão e de gratidão pelo Salvador. E que isso leve a nossa vida a sermos adoradores.
que lava os pés do Senhor com o que nós temos de mais precioso. E aí você avalia na sua vida o que é mais precioso. Entregue ao Senhor. A cena bonita é interrompida por um Judas. Você imagina a cena, né? Pensou coisa bonita, a mulher vem, quebra o vaso e derrama aos pés do Senhor. Aí Judas levanta a mão e diz: ei, não seria melhor ter vendido e ter dado aos pobres? Marcos diz, contando esse texto, que os demais discípulos, quando ouviram Judas falando, disse: é isso mesmo. E todo mundo concordou. E disse: que absurdo que essa mulher está fazendo. É isso mesmo, era melhor ter vendido e dado aos pobres. A adoração foi interrompida por um homem condenando e os demais discípulos condenando o que aquela mulher fez. Mateus 26:8, todos concordaram. Agora deixa eu lhe falar quem é o cara que está falando isso. O cara que está falando isso é um homem que vendeu Jesus por 30 moedas. É interessante o que João faz, né, com o texto. Ele está reclamando que a mulher deu 300 denários, 300 dias de serviço, que poderia ter sido dada aos pobres. Mas ele vendeu Cristo por 30 moedas de prata, que equivale a 4 meses de serviço. Ela entregou 1 ano a Jesus. Ele vendeu Jesus por 4 meses. Isso nos ensina coisas sobre o nosso coração. Isso ensina coisas sobre o coração das pessoas. Isso ensina que nem todo mundo que fala em nome dos pobres, de fato é alguém preocupado com os pobres. Muitos que usam a bondade para esconder a sua própria ambição. Muitos se mostram absurdamente preocupados com os necessitados, quando no fim das contas, a sua motivação não é os necessitados. Do tipo de pessoa que diz: por que vocês vão para uma igreja e vocês construíram um templo para adorar o Senhor Jesus? Quanto é que custa uma igreja dessa? Não seria melhor vocês terem vendido isso aqui e ter dado aos pobres? E as mesmas pessoas que falam isso nem amam o Senhor e nem amam os pobres. Elas só estão usando uma justificativa para falar do porquê que elas não fazem. E uma justificativa nobre. Eu amo os pobres e por isso eu acho muito errado o que vocês fazem. Seus corações são amantes do dinheiro. E é interessante como o amor ao dinheiro às vezes se manifesta com atitudes nobres. Por amor ao dinheiro, Judas estava disposto a vender Jesus. Por amor ao dinheiro, Judas repreende essa mulher. Por amor ao dinheiro, muitos de nós temos o nosso coração enraivado e negamos o Senhor Jesus por amar o nosso dinheiro. A ambição de Judas é notória no texto. Ele repreende a mulher, mas João faz questão de dizer: isto ele fazia não porque estava preocupado com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, Judas era o tesoureiro de Jesus, tirava o que nela se lançava. É esse o homem que está reclamando e lutando pelos pobres. Nem sempre aquilo que as pessoas falam é aquilo que realmente está nos seus corações. Isso nos ensina sobre nós, que devemos cuidar do nosso coração e ver se de fato é isso que está no nosso coração, se as nossas motivações são corretas, se aquilo que nós estamos falando, nós não estamos falando só para esconder o nosso pecado. Mas isso também nos ensina a não sermos meninos, fáceis de enganar por pessoas que têm discursos bonitos. As pessoas mais perigosas do mundo são as que melhor sabem falar e trazer bons discursos. Os mais perigosos são aqueles que sabem tocar. Veja, por que Judas fala de pobre? Porque Judas já ouviu Jesus dizendo... Judas conhece o capítulo 6 de João, quando Jesus olhou para a multidão faminta e Jesus se compadeceu da multidão. Judas já viu Jesus multiplicando pães para dar para os famintos. Judas, que tinha a sacola, era responsável
por ofertar para aquelas pessoas que padeciam necessidade e Jesus via no meio do caminho. Judas sabia exatamente o que mexeria no coração de Jesus. É dizer que é pobre. Vamos lá. Judas nos ensina a não sermos meninos na vida. E saber que muita gente má e ruim tem bons discursos. E sabem exatamente aquilo que nós queremos ouvir. O problema é que Jesus conhecia o coração de Judas. Jesus diz: Judas, vocês têm os pobres aí para cuidar, eles vão estar sempre aí. Não vou me estender muito nisso aqui não, mas eles vão estar sempre aí. Qualquer um que pregue para vocês que um dia haverá, antes de Cristo voltar, um mundo perfeito, onde não haverá mais fome, dor, necessidade, não confiem, não creiam. Eles sempre estarão aí. E vocês sempre terão a oportunidade de servi-los e ajudá-los e socorrê-los. Mas não é agora o momento. Jesus olha para eles e diz isso. O momento aqui é de ser adorado. A hora é para que eu seja adorado. Vai ter a hora de vocês socorrê-los e eles sempre vão estar lá. Mas o momento é de adoração. E nesse momento de adoração, eu quero ser adorado com o melhor. Não a repreendam por isso. Deixem que ela faça. Parece que Judas está indo bem, né? Eu acho que se nós estivéssemos lá, nós também diríamos: é mesmo, viu? Se fosse a assembleia. Judas levantou a mão e disse: deixa eu ter uma opinião aqui. Aí ele disse: rapaz, é mesmo. Perdeu. Sai, Jesus. Ganhamos na votação. Judas teria ganhado na votação da assembleia. Porque ele trouxe uma causa muito nobre. O cuidado com os pobres. Mas o que Judas não estava preocupado era com o valor de Jesus. Jesus é valioso, mais do que tudo. Mais do que tudo. E diante dele, ele se torna a nossa prioridade maior, e a partir dele, nós fazemos as demais coisas. Cristo é o Senhor da nossa existência. Sua vida, a vida desse homem, Judas, é uma grande tragédia, provavelmente a maior tragédia que nós temos no Novo Testamento. John MacArthur lembra o seguinte: Judas só pode ascender no contexto da verdade. E o lugar mais perigoso para se estar, se você crê, e o lugar mais seguro, vou voltar. Judas só pode ascender no contexto da verdade. O lugar mais seguro para se estar, se você crê, é na igreja, no meio do povo de Deus. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, o melhor e o lugar mais seguro para um cristão estar é no meio do povo de Deus. É lá que a verdade é pregada, é lá que o evangelho é apresentado, é lá que nós servimos uns aos outros, é aqui que nós cantamos e adoramos ao Senhor, é aqui que nós discipulamos uns aos outros, é aqui que nós crescemos espiritualmente juntos, é aqui que nós repreendemos uns aos outros. Quando eu faço besteira, vocês me repreendem, quando eu vejo vocês indo por caminho esquisito, eu vou lá e alerto. O lugar mais seguro para um cristão estar é no meio do povo de Deus. Mas o lugar mais perigoso para se estar é na igreja, se você é alguém que não crê em Deus. Se você é alguém que não crê em Cristo, que não vive para a glória dele, que o odeia, que está aqui por motivações outras quaisquer, que não seja servir a Cristo, esse é o pior lugar para você estar. Porque quando você estiver aqui, você vai ouvir a verdade do Evangelho, e essa verdade do Evangelho vai chegar até você, e você vai rejeitar essa verdade, e você vai ser responsabilizado na medida do conhecimento que você tem. Quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Judas é o pior homem que já existiu, porque Judas esteve perto do Senhor Jesus. Viu tudo que Jesus fez. Judas ouviu o Sermão do Monte. Judas teve o melhor pregador que já pisou nessa terra. E Judas foi capaz de vender esse Cristo, negar esse Cristo e rejeitá-lo. Judas foi condenado. E a sua condenação é proporcional ao tamanho do privilégio que ele teve, que era servir a Cristo.
Eu quero trazer isso como um alerta para nós. Tal como esse homem, guardado as devidas proporções, nós temos ouvido do Evangelho, dia após dia, domingo após domingo, louvor após louvor, devocional após devocional. Nunca se ouviu tanto do Evangelho. Você abre o seu Instagram, tem um versículo, um louvor, alguém falando alguma coisa de Jesus. Nós somos quase saturados da palavra de Deus. E nunca se viu tanta apostasia como nós vemos hoje. Nunca. Nunca se ouviu tanta pregação. Nunca se teve tanta tradução de Bíblia. Nunca foi tão fácil você ir para a igreja. Estive conversando um tempo desse com um dos pastores da Assembleia de Deus aqui, e eles estavam me contando a história das igrejas no Paracuru, e dizendo como o pessoal vinha a pé das Quatro Bocas para cultuar a Deus ali perto da praça. A igreja mais longe da nossa casa deve estar num outro quarteirão. Nunca foi tão fácil. E nunca se viu tanta apostasia, tanto abandono da fé. Seremos cobrados pela quantidade de vezes que ouvimos o Evangelho. E vocês todos já ouviram o suficiente para tomar decisões, para amar Jesus, para viver para a sua glória. E se qualquer um de vocês que estão aqui, ouvindo isso o dia todo, noite por noite, domingo após domingo, simplesmente rejeita o Salvador, ai de vocês. Vocês são privilegiados. Eu sou um privilegiado. E se rejeitarmos tão grande oferta de salvação, em que nos diferenciamos de Judas? Judas trocou Jesus por 30 moedas. Daqui para fevereiro, alguns vão trocar Jesus pelo Wesley Safadão. Só um detalhe que vai acontecer aí. A prefeita contratou aí o homem. Esse homem é um apóstata. E a apostasia é algo muito próximo de nós. A apostasia é a marca dos nossos dias. O que é que marca a vida de Judas? Judas tem interesse próprio. Judas está servindo a Jesus porque Judas está esperando que Jesus possa lhe dar dinheiro. É ou não é? Judas está ou não está próximo de nós como nunca teve? O que é a teologia da prosperidade, se não Judas sendo pregado? Não Judas no púlpito. O que são os coaches nas igrejas evangélicas ensinando a gente a ser vencedor, a abrir empresa e ser vencedor nessa vida? O que são as nossas músicas, os nossos louvores modernos que nos ensinam a conquistar, a vencer e a ganhar, se não Judas pregando nos nossos púlpitos? Dia após dia, nós estamos ouvindo Judas dizendo o que é valioso. Servimos a Cristo enquanto Ele nos der alguma coisa. Só que Jesus frustra os planos de Judas e diz: não, vocês vão ter os pobres para sempre, mas a mim vocês não vão ter para sempre. O outro evangelho diz que nesse momento Judas está pronto a vender Jesus, porque Judas entendeu que dali não saía mais nada. Ele olhou para Jesus e disse: é uma fonte seca. Ficar aqui não vai me levar a lugar nenhum. Vou continuar liso do mesmo jeito. Se levanta e vai buscar dinheiro na venda do Senhor Jesus. De novo, contraste. Enquanto a fé verdadeira se entrega ao Senhor, a fé falsa e fingida está sempre esperando alguma coisa em troca. Sempre esperando que o Senhor nos dê alguma coisa em troca. Dia após dia, enquanto Ele não me der, eu não o sirvo. Se Ele não cura, não presta. Se Ele me deixou falir a empresa, não faz nenhum sentido. Que Deus é esse que não cuida dos meus planos e projetos? Não me serve. E já dizia o Instagram, se não me serve, não serve para mim.
aquilo que não me serve, eu devo afastar da minha vida. Não está me levando a lugar nenhum, não está trazendo crescimento. Esse é o Judas do Instagram. Se ele não pode melhorar a minha vida, ele não serve para mim. O quarto personagem é a multidão superficial, que eu já falei, que acompanha Jesus, mas que nunca toma decisão por ele. E o quinto personagem são os líderes, que odeiam o Senhor Jesus. E quando escutam sobre o evangelho, eles têm ódio, raiva, eles querem Jesus morto. E o mundo está cheio deles. Os nossos professores eram assim. Cada professor que eu tive na universidade fazia questão de mostrar o seu ódio por Jesus e pelo seu evangelho. Eles dizem ele é machista, eles dizem esse evangelho é preconceituoso, esse evangelho não está de acordo com as nossas pautas, esse evangelho precisa ser extinto. Temos que tirar e acabar com isso aqui do nosso meio. Eu disse que ia ser rápido. Quem é você? Aos que amam a Cristo, creem nele, servem a ele, amam o Senhor e se derramam e consideram Cristo o seu maior valor. Aos que odeiam a Cristo e que não querem saber dele. Aos indiferentes ao Senhor. Eles até conseguem ouvir, eles conseguem vir para um culto, eles conseguem ouvir uma pregação, mas aquilo não faz nenhum sentido para eles. Eles gostam só do espetáculo das luzes. Aos que andam com o Senhor por muito tempo e por amarem mais esse mundo do que amarem a Cristo, o abandonam. Eles caminham com o Senhor por 3 anos. Eles veem os milagres, eles escutam o evangelho, eles escutam as pregações, eles cantam louvores, eles professam fé no Senhor Jesus, mas que rapidamente abandonam o Senhor quando o Senhor não cumpre aquilo que eles tanto desejam. Quando o Senhor não restaura os seus casamentos, eles vão embora. Quando o Senhor não os faz ricos, eles veem que não vale a pena. Quando o Senhor não resolve a sua vida amorosa, para eles não faz nenhum sentido. Quando o sofrimento bate na porta e eles têm perdas, eles dizem, por que servir a Deus se coisas ruins me acontecem? Eles são como Judas, que amam mais 30 moedas de prata do que o Salvador. Há pastores assim. Há líderes assim. Há crente comum assim. Há gente preocupada com os pobres assim. Que o evangelho só serve se for um evangelho de justiça social. Um evangelho que reduz a igreja a uma ONG e uma ação social no meio do mundo. E que se a igreja não é uma ONG que faz ação social, então Cristo não nos serve. Porque o Deus deles é a ação social. O Deus do outro é o dinheiro. Se Cristo não me enrica, então eu não sirvo a Cristo. O Deus do outro é a saúde. Se ele não me dá saúde, ele não me serve. O Deus do outro é prazer. Se eu encontrar um prazer melhor lá fora, então vou atrás do meu prazer, porque a vida é ser feliz. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Cristo? E o que você valoriza? Quão grande é o seu amor por Jesus? O que você está disposto a entregar e derramar aos pés do Senhor Jesus? Quanto você está disposto a perder? Eu sei que você quer ganhar. E eu sei que Cristo dá muitas coisas para nós, irmãos. Muitas coisas. Se eu der o microfone e disser assim, quem quer contar um testemunho do que o Senhor lhe deu esse ano, o culto vai se estender bastante. Ele nos deu muito. Ele nos dá muito. Mas a pergunta não é só o que você está disposto a ganhar com Jesus. Porque qualquer doido na rua está perguntando isso. Por que eu vou para a igreja? O que eu vou ganhar lá? Não é assim a pergunta? O que é que eu vou ganhar se eu for? Não, vai lá, cara, tu vai ter paz. Sabe essa ansiedade? Vai passar.
Ei, depressão ele tira. Tá passando por um problema no casamento? Vamos para a igreja, cara. Jesus ajuda a resolver o problema. É bom para os teus filhos, eles vão aprender coisas, valores legais, tal e tal, tal e tal. Vamos para a igreja. É o que você ganha. Mas o que você está disposto a perder? Qual vaso você está disposto a quebrar? Que perfume você está disposto a derramar aos pés do Senhor? Eu queria que todos nós estivéssemos dispostos a derramar a nossa vida, o nosso coração, tudo que somos. Eu queria que todos nós morrêssemos e vivêssemos com a certeza de que Cristo é o nosso maior tesouro. Eu queria que todo mundo saísse daqui com essa convicção no seu coração. Posso perder tudo, mas que Jesus seja o tesouro da minha vida. Que Ele seja essa coisa de valor a quem eu me agarro e que eu uso tudo mais que eu tenho para glorificar o seu nome e desfrutar dele. Se o seu amor ou serviço que você tem depositado por Cristo é pelo que você ganha e pelo que você conquista em servir a Cristo, você está mais perto de Judas do que de Maria. Fuja desse lugar. Não sirva Jesus só pelo que ele te dá. Não ame a Jesus pela possibilidade ou pelas promessas que lhe fizeram de que ele vai fazer você prosperar, ter riquezas, ter bens, ter saúde, ter vida próspera, ter paz emocional e depressão e ansiedade ir embora. Sirva a Jesus, ainda que nada disso venha. Sirva a Jesus por quem ele é. Porque um dia ele te ressuscitou e você estava morto e reviveu e agora você quer glorificá-lo. Veja nesse texto quem é você, mas veja nesse texto quem é o seu Senhor. Ele é aquele que se entrega de propósito para que você viva e tenha vida eterna. Ninguém tomou a sua vida, ele se entregou. Ele não se escondeu. Ele foi e os homens queriam matar o Lázaro e queriam matar ele e ele não fugiu da cruz. E por que ele não fugiu da cruz? Porque ele resolveu pagar o preço. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Maria entregou 300 denários aos pés do Senhor. Judas o vendeu por 30 moedas. E Cristo entregou sua vida por Marta, por Maria, por Lázaro, pela Georgiana, pela Yara, pela Larissa e por cada um de vocês. Ele entregou a vida por nós. Morreu no nosso lugar. Um Deus que entregou a vida por mim é merecedor que eu entregue a minha vida por ele. E que isso seja real para todos nós. Senhor, muito obrigado pelo teu amor sacrificial. Pode parecer muito, mas um vaso de alabastro quebrado aos teus pés não é nada.